Vamos falar um pouquinho sobre a escrituração. Guerreiros, essa parte de escrituração é uma parte bem tranquila, porque ele vai dar algumas dicas do que não pode ter na escrituração. Ele vai falar, ó, evite borrões, evitem anotações a lápis, evite você fazer marcações, tá? Então é algo que a gente vai realmente passar os olhos para saber que existe e tomar cuidado com alguns tópicos que eu considero essenciais aí para a sua prova. Então observe que o artigo 80 ele estabelece que toda vez que eu faço uma escrituração, isso pode ser de qualquer atos, termos, requisições, ordens, autorizações, qualquer documento, a única coisa que vai ficar excluída da regra são as autuações e as capas, tá? Você tem que lembrar o que são autuações. Autuações é você receber aquele monte de papel e você autuar, transformar em processo. E capa é o que você vai colocar na frente, né? É aquilo que você vai dar corpo àquele monte de papel. Você vai formar uma capa para formar o processo. E ele dá algumas orientações, dizendo assim, olha, toda vez que você fizer lavratura de autos, de termos, requisições, de ordem, de certidões, você deve, ou qualquer tipo de livro, traslado, papéis, né? Você deve utilizar as regras do artigo 80 que eu vou estabelecer, com exclusão de autuações e de capas. Então, olhem só, ele fala para utilizar papel de fundo inteiramente branco, então o papel tem que ser branco. Pode ser um papel reciclável? Pode. Pode ser papel de outra cor, salvo se tiver disposição expressa sobre o assunto, tá? A escrituração será sempre em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével. Ainda, ele fala para você utilizar os numerais sempre expressos em algarismo e por extenso. Então você deve mencionar, por exemplo, o número 10 e sempre colocar entre parênteses por escrito 10, tá? Então você coloca o número expresso e escreve à frente deste número aquilo que ele representa. No inciso 4º, ele pede para que você evite os espaços em brancos e não aproveitados nos livros, tá? Ele fala que toda vez que você lava um documento, é muito importante a assinatura e que essa assinatura deve ser algo imediato, que é uma forma de dar veracidade àquilo que você está fazendo, tá bom? Ainda, ele fala no artigo 81 que as escriturações devem evitar ainda entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras, borrões, tudo que relaciona a anotações sem efeito. Observe que a diferença do 81 para o 80 é que o 80 fala assim, ó, o que você deve observar. No 81 ele fala aquilo que você deve evitar. A gente evita muitas coisas na vida, mas nem sempre a gente consegue. Então fica aí essa dica. Então quando ele estabelece aquilo que nós devemos evitar, ele está dizendo, evite isso. Mas depois ele vai dizer, se acontecer, você faz dessa forma, tá bom? Então, inciso 1, entre linhas. 2, anotações sem efeitos. E 3, anotações a lápis. Isso é muito comum quando o advogado pega processo, ele vai fazer a defesa, ele deixa o processo aberto e ele vai marcando a lápis aquela informação. Então está dizendo o seguinte, olha, evite erros de digitação, evite entrelinhas, anotações sem efeitos e evite também essas anotações a lápis, porque não cabe aqui essa observação, mesmo que a título provisório, tá? Mesmo que a título provisório, evite essas informações. Agora, se acontecer alguma situação prevista no inciso 1, como entrelinhas e erros de digitação, faça ressalvas. Se acontecer a situação do inciso 2, eu quero que você coloque data e assinatura ali na frente para saber quem marcou a palavra sem efeito, tá? Muito importante. Data e assinatura. Agora observe que no caso 3, ele não dá nenhuma recomendação. Então é como se eu dissesse assim, gente, não vai acontecer a hipótese 3, tá bom? Ah, mas se tiver escrito a lápis eu posso apagar? Não, ele não dá nenhuma,
mas nenhuma mesmo, nenhuma recomendação. Então tome muito cuidado com essa observação, tá? Ele fala ainda que na escrituração você deve evitar borrachas, raspagens de meio mecânico, corretivo. Olha aqui, gente, detergente, que coisa pobre, né? Pobre que tem mania de colocar o detergente e esfregar o paninho para ver se apaga. Vai falar que você nunca fez isso? Eu faço isso direto. Mentira, parei. Só quando era criança. Assinatura de atos ou termos em branco, né? Ninguém assina documento em branco, então você deve evitar documentos em brancos, total ou parcialmente. Essa é a ideia também aqui do artigo 82. Você deve evitar, olha só, é vedado abreviaturas, tá? Tudo aquilo que você traz de sigla, de símbolos. A não ser se você tem símbolos consagrados lá no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o VOLPE, né? De letras, que são adotados por órgãos oficiais. Por exemplo, quando você vai abreviar São Paulo, você faz isso aqui, não faz? Isso daqui, minha gente, quando você vai abreviar Senhor, você faz isso aqui, não faz? Isso daqui são símbolos e abreviaturas consagradas. Então, se está consagrado, tudo bem. O problema é você ficar inventando regrinhas que não existem. É isso que o texto está dizendo. E você deve evitar também a utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica de assinatura do juiz. Por quê? Olhem só. A assinatura do juiz é algo pessoal e intransferível. Se você tiver uma chancela, uma máquina, que basta eu apertar ela para ter a assinatura do juiz, qualquer pessoa pode assinar no nome do juiz. Então evite qualquer tipo de chancela, qualquer tipo de maquinário que represente aí a assinatura do juiz. Tranquilo? Está favorável? Eu falo que normas da corregedoria não é uma matéria difícil. Normas da corregedoria é uma matéria abstrata, né? Então por isso que às vezes ela não é tão legal, mas pensa que você tem que acertá-la, tá bom? Pensa que essa matéria ela é essencial para a sua aprovação, assim como o processo civil que você tanto dá atenção. Fique calmo aí, vai dar tudo certo. Muito bem. Feitas essas observações, o artigo 83 ele traz objetivo de clareza, fala que tudo que você fizer, você tem que trazer na escrituração clareza, objetividade e síntese, né? Sempre buscando a individualização de pessoas, fatos ou coisas. Toda vez que você traz qualificação de pessoas, traga elementos necessários à identificação dessa pessoa. Então aí ele fala quando for pessoa física, no inciso 2 ele fala quando for pessoa jurídica, ele quer falar o seguinte, olha, tragam informações que eu saiba, consultando o CPF, quem é a pessoa, consultando o CNPJ, quem será a pessoa. Então são títulos de informação de individualização, tá? Outra coisa muito importante, quando você fala de cartas precatórias, carta precatória é movimentação, né? De uma comarca para uma outra comarca. Você tem que trazer endereço, telefone, correio, tudo aquilo que for de informação, traga nessa carta precatória para que eu possa movimentá-la, tá? Inclusive, ó, CEP, telefone, correio eletrônico. É essa a regrinha básica que ele está estabelecendo para você aqui. Tudo bem? Ele pede que todas as requisições do artigo 8º, que todas as requisições contenham de forma legível as informações como nome completo, cargo, autoridade judiciária. E ainda ele pede para o escrivão certificar a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento. Então, traga sempre informações. Se foi o servidor, eu quero informação do servidor. Quem foi o cartório que expediu aquela ordem? O juiz assinou? Cabe a você, escrivão, conferir se aquela assinatura realmente é do magistrado, se aquela assinatura realmente ela está relacionada à atividade do magistrado, tá certo? Então, sem muito tititi, ele pede ainda para você, olha, tá vendo? Conferir quando tiver a expedição de alvará de soltura, mandados, prisões, né?
A questão da certificação de autenticidade, aquele mandado é verdadeiro, a expedição de alvará é verdadeiro. Quando houver dúvidas sobre a autenticidade, tome muito cuidado. O escrivão certificará a autenticidade da firma de juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício do juízo. Na seguinte hipótese, você vai confirmar sempre a autenticidade e você vai sempre confirmar quando você tem dúvidas sobre a autenticidade daquilo que você está recebendo, tá? Observem que eu crio sempre nos ofícios mecanismo para que você possa conferir essa assinatura por certificação digital. E aí, se você tem a conferência pela certificação digital, vai ficar dispensada a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Ou seja, o próprio sistema está conferindo se aquela assinatura do juiz é uma assinatura que está de acordo ali, tá bom? Aqui ele fala no artigo 85 que se o juiz não tem nenhuma assinatura, não tem nada nesse sentido contrário também dando cumprimento, que você como escrivão deve declarar que está fazendo aquilo por ordem do juiz. Para que você está cumprindo aquele mandado? Por que você está curtindo aquela carta postal, aquele ofício, não é? Se não tem nenhuma determinação visível do juiz. Olha, eu estou fazendo isso porque o juiz pediu, o juiz me solicitou. Então traga sempre essa informação para constar e para ter a veracidade sobre ele também, tá? Agora, quando que é obrigatória a subscrição do juiz? Quando é obrigatória a assinatura? Gente, tudo o que vai repercutir na vida do outro. Alvará, cautelares, levantamento de depósito, arrombamento explícito ou implícito, né? O cara mandou descontar 30%, então eu tô aqui na minha empresa, recebi uma carta falando que eu devo descontar 30% todo mês da folha de pagamento, que é a título de pensão e depositar numa conta. Eu, que sou um leigo, eu devo conferir se essa determinação realmente foi dada pelo juiz. Então, se foi dado pelo juiz, tem que ter a subscrição dele. Deve ter obrigatoriamente a assinatura dele. Essa é a ideia central aqui também, tá certo? Todos os documentos e papéis, de comunicação importantes. Então, tudo aqui, gente, é uma colocação para que você possa ter informações fidedignas e confiar e conferir se aquele documento é verdadeiro. Nós estamos cuidando de um capítulo chamado escrituração. Então, a escrituração ele está pedindo para você fazer toda essa movimentação. Agora, olha esse artigo 86, que interessante. Tudo que nós aprendemos, ele está pedindo assim, tudo que nós aprendemos sobre escrituração, nessa sessão, você pode aplicar no que couber no sistema informatizado também, para cadastrar, para ver movimentação de processo, para fazer lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados aos autos. Você pode fazer toda essa conferência, tá bom? Fico por aqui nesse vídeo e no próximo a gente fala um pouquinho da autuação e abertura de volumes.